Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e sempre. E o que eu desejo neste dia é que Deus faça algo maravilhoso na sua vida, que você seja cheio das bênçãos e das vitórias que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Amém? Eu quero trazer uma palavra que vai tocar a sua alma e vai te fazer refletir sobre como anda a sua vida com Deus e o que você precisa fazer para viver uma vida de mais comunhão com Ele. E ao final dessa mensagem, eu vou estar orando, tá? Vou estar fazendo uma oração com você e eu gostaria muito que você também fizesse, tá bom? Mas antes de irmos para a mensagem, irmãos, eu gostaria de te pedir, não esqueça de deixar o seu like. Deixa aqui o seu like. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá ok? Todos os dias pela manhã eu tenho feito as orações da manhã para você começar bem o seu dia. Eu tenho feito também campanhas à noite, às 8 horas da noite. Eu tenho feito essas campanhas para te fortalecer ainda mais, tá certo? Então eu quero começar essa mensagem te perguntando uma coisa. Você tem ficado muito estressado ultimamente? Talvez porque as coisas não têm saído do seu jeito ou simplesmente porque tudo tem dado errado e você não sabe como reverter as situações nesse momento. É muito importante que você tome cuidado com as suas palavras. Isso mesmo, muitas vezes a gente guarda os nossos sentimentos, as nossas preocupações e quando nós deixamos levar por eles, falamos coisas que nós não deveríamos. A gente acaba ferindo as outras pessoas, a gente acaba se arrependendo, ou seja, só traz prejuízo na nossa vida. Por isso eu senti no coração de ler com você uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo 15, no versículo 1 e 2. Olha o que está escrito. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Quem bate esquece, mas quem apanha, não. E infelizmente isso é verdade. Se nós dissermos palavras duras, movidas pelas nossas emoções, pelos impulsos, podemos ferir sim as pessoas. E muitas vezes as pessoas não se esquecem disso. Então nós precisamos pedir a Deus que nos capacite, que nos dê domínio próprio, sabedoria, para a gente pensar muito bem antes de falar qualquer coisa. Às vezes a gente fala uma palavra que é certa, nós falamos uma verdade, mas a forma com que nós falamos aquilo machuca a outra pessoa. E, infelizmente, muitos de nós temos destruído nossas vidas por deixarmos a emoção falar mais alto do que a razão e por não obedecermos a palavra de Deus. Com isso, tomamos muitas atitudes erradas e depois fica muito difícil suportar as consequências, não é verdade? E tem um versículo muito interessante lá em Provérbios, também no capítulo 25, no versículo 28, que diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim há quem não sabe dominar-se, ou seja, a pessoa que não se controla, a pessoa que está sempre agredindo os outros, que está sempre ferindo as outras pessoas, na verdade, ela está desprotegida. É como se os seus muros estivessem derrubados e por isso você sofre tanto, porque você está sem proteção. Se você quiser a proteção de Deus na sua vida, você precisa andar na presença dele. E não existe outra maneira de você fazer a vontade de Deus, que você viver da forma que agrada ao Senhor, se não for pela palavra e se não for pela oração. É por isso que nesses vídeos eu tenho colocado a oração sempre aqui. Tenho em primeiro lugar, né? Falo da palavra de Deus antes, porque é ela que prepara o nosso coração e logo pela manhã é muito bom também, né? É ela que nos mostra aonde precisamos mudar de vida, se quisermos caminhar com Deus. Tem muita gente que fica só orando, mas não consegue se fortalecer, não consegue fortalecer os seus muros. Eles estão sempre derrubados porque elas não têm a palavra de Deus, elas não colocam a palavra de Deus em prática. E a Bíblia diz também no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que se existe uma coisa que nós devemos guardar é o nosso coração, mais do que qualquer outra coisa,
porque dele depende toda a nossa vida. Então, a falta de paciência, o nervosismo, o estresse do dia a dia, isso vai atrapalhando a nossa vida. Isso nos tira da presença de Deus, além de prejudicar os nossos relacionamentos. Por isso, eu quero que você reflita numa coisa muito importante. Verifique aí quando é que você fica mais nervoso. Talvez seja quando você está triste, quando você mesmo, ou porque muitas coisas têm dado errado na sua vida, né? E isso te faz perder a calma. Mas na maioria das vezes a falta de paciência está relacionada com outras pessoas. Quando a gente convive com pessoas que são muito diferentes de nós, isso nos irrita porque nós queremos que elas sejam como nós. Ou quando elas têm os mesmos defeitos que os nossos, isso também nos faz ficar nervosos, irritados, porque às vezes a gente está insatisfeito com a gente e a gente vê a outra pessoa fazendo a mesma coisa. Então, isso tudo vai nos irritando, vai tirando a nossa paz. E nós precisamos entender uma coisa: não tem nada que a gente possa fazer para mudar a outra pessoa. A gente muitas vezes tem dificuldade de mudar a nossa própria vida. Imagine mudar a outra pessoa. Então, é só Deus que faz isso. Lógico, nós podemos dar conselhos, nós podemos ensiná-las, mas é Deus quem faz a obra. E tudo isso que eu estou falando, irmãos, é muito difícil de colocá-lo em prática, mas precisamos exercitar. É muito mais fácil falar do que colocar em prática, mas eu tenho certeza, se nós persistirmos, se nós pedimos ao Senhor frequentemente, Ele vai mudar o nosso coração. Ele vai nos dar domínio próprio, calma, tranquilidade para a gente saber lidar com as situações e com as pessoas da melhor forma possível, tá bom? Então eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que cuide de você, que Deus te fortaleça, porque eu tenho certeza, à medida que você for se aproximando de Deus, você vai se tornando mais parecido com Cristo. E Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28, ele disse assim: aprendo de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as nossas almas. Então Jesus, ele tem esse descanso, e ele quer colocar mansidão, ele quer colocar humildade no seu coração, amém? Então vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença neste dia para te agradecer, meu Deus, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui comigo em oração nesse momento. Oh, meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, meu Pai, derrama das Tuas bênçãos sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, suas finanças e tudo mais que precisar do seu agir. Ó Deus, que nesse novo dia, meu Pai, o Senhor faça com que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ó meu Deus, nós te pedimos perdão também, quantas vezes a gente fala o que não deve, quantas vezes a gente machuca outras pessoas, a gente depois se arrepende, mas Senhor, nos ajude a prevenir e não cometermos os erros para depois nos arrependermos. Que o Senhor mostre cada um de nós, Pai, que por mais que a vida esteja difícil, por mais que situações tirem a nossa paz, nós podemos sim controlar nossas emoções e não nos entregarmos a esses sentimentos ruins que sempre nos afastam do nosso Pai. Ó Senhor, por isso nos dê domínio próprio, paciência, mansidão, porque esses são frutos do Espírito Santo. E nós te clamamos, ó Deus, nos dê desses frutos que a gente venha dar um bom testemunho aonde quer que a gente vá. Que a gente não seja levado pelo impulso por agir de forma sem pensar e que o Senhor nos ajude a viver menos estressado. Oh Deus, se nós continuarmos assim, nós vamos sofrer muito. É impossível mudar a vida das outras pessoas, é impossível nós continuarmos firmes contigo se o nosso coração continua tão ansioso, tão preocupado. Oh meu Deus, nos ajude, Senhor, a controlar nossa raiva e não falarmos nada que venha prejudicar alguém. Nos ajude também, meu Pai, a não fazermos fofoca, a não falarmos mal do nosso irmão, porque a Tua palavra diz que nós não podemos bem dizer ao Senhor, glorificar ao Senhor e amaldiçoar a vida das outras pessoas. Não pode sair 2 tipos de água da mesma fonte. Então, Senhor, nos ajude a permanecermos firmes e vigilantes, mas a partir de hoje, nós vamos nos fortalecer
E a partir de hoje, nós não vamos deixar que nada tire a nossa paz, a nossa alegria. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, espero muito que essa mensagem, essa oração tenha falado ao seu coração agora pela manhã. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja de bênção, seja um dia próspero, abençoado, seja um dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, seu lar, sua família, seu trabalho, por onde quer que vocês estejam, passam em nome de Jesus. Forte abraço.